federal Eduardo Bolsonaro, que decidiu se licenciar do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos. Cadê o Igor? Vai chegar aqui com a gente agora para contar. Tinha um pedido, né, para que o passaporte dele fosse apreendido, um pedido para o ministro Alexandre de Moraes. O ministro já se pronunciou. Bom dia para você, Igor. São pelo menos duas polêmicas envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, viu, Rose? Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Primeiro que ele anunciou que vai pedir asilo político lá nos Estados Unidos. O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou perseguição política aqui no Brasil e que o Supremo Tribunal Federal, sobretudo na figura do ministro Alexandre de Moraes, caça a liberdade de expressão da direita brasileira. Disse ainda que o ministro da Suprema Corte que não concordar com Alexandre de Moraes também deve ser punido. Eduardo Bolsonaro disse ainda que teme que as contas bancárias dele aqui no Brasil sejam então bloqueadas por ordem de Alexandre de Moraes e que o passaporte dele seja apreendido. Então, antes que tudo isso aconteça, ele vai até os Estados Unidos pedir asilo político, por isso vai se licenciar do cargo de deputado federal, não vai ser um parlamentar aqui no Brasil, para se tornar um morador comum, um imigrante em solo norte-americano. Só que horas depois de Eduardo Bolsonaro ter dado essa declaração, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, ou seja, o passaporte dele não vai ser apreendido pela Polícia Federal. No mês passado, o deputado federal Lindbergh Faria, do Partido dos Trabalhadores, solicitou esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, alegando que em algum momento iria se descobrir algum crime cometido por parte de Eduardo Bolsonaro e que ele iria tentar fugir do país para impedir uma eventual prisão. O ministro Alexandre de Moraes pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República e a PGR alegou que não é necessário apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Assim, Alexandre de Moraes, então, concordou com a PGR e o parlamentar continua com o passaporte livre, assim como qualquer cidadão comum e sem responder nenhum tipo de crime aqui no Brasil. Então, mesmo assim, Eduardo Bolsonaro disse que vai pedir asilo político e que nos próximos dias deve se licenciar do cargo de parlamentar para ser morador nos Estados Unidos, um estrangeiro, alegando então perseguição política, viu, Rose? Inclusive, o que ele diz é que lá nos Estados Unidos, a missão dele é provar, né, chamar a atenção dos Estados Unidos para o que estaria acontecendo aqui no Brasil, essa perseguição política. É um assunto que vai gerar muita repercussão aí na capital federal, com toda e absoluta certeza, né, Igor? Mas ainda tem assunto para a gente tratar por aqui. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que permite a utilização de sobras de emendas parlamentares. Inclusive, eu acho que a gente até perdeu o contato com o Igor, daqui a pouco ele vai tentar ouvir a gente. Esse assunto, vou voltar a falar do assunto do Eduardo Bolsonaro, porque o deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e assim como os outros filhos dele, tem um senador, um vereador e tem ele que é deputado federal. Todos alegam perseguição, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente vai acompanhar os movimentos a partir de agora. Se ele, de fato, se licenciar desse cargo, tem que ver quem vai ocupar a cadeira dele na Câmara dos Deputados e o que vai acontecer em relação aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, agora com o Donald Trump, vai continuar dando apoio à família. Agora sim, estabeleceu o contato de novo. Você me ouve, Igor Damasceno? Agora sim, agora eu consigo te escutar, Rose. Agora a gente consegue sim pular para outro assunto, que é justamente a Câmara dos Deputados, que aprovou ontem um projeto que permite a utilização de sobras de emendas parlamentares que não foram usadas em anos anteriores. E aí, explica esse projeto para a gente.
Pois é, Rose, a execução das emendas parlamentares funciona da seguinte forma: o parlamentar, deputado ou senador, ele acaba apoiando alguma obra pública, algum projeto social na cidade, no estado que ele representa no Congresso Nacional. Vamos supor que um asfaltamento de uma rua vai custar algo em torno de R$ 50.000, por exemplo. Então, esse parlamentar vai entrar em contato com a Casa Civil e vai falar: olha, libera R$ 50.000 em emendas parlamentares para o asfaltamento dessa rua aqui na cidade tal, do estado tal, que eu represento no Congresso. E assim a Casa Civil vai averiguar, vai ver se realmente está tudo certo para a liberação desse dinheiro e libera esses R$ 50.000 para que o prefeito, para que o gestor, então, faça essa obra pública. É mais ou menos assim que a execução das emendas parlamentares funciona. Só que entre os anos de 2019 e 2023, por exemplo, muitas emendas não foram executadas, ou por ajuste no orçamento, ou porque foi comprovado alguma irregularidade ali naquela obra, ou mesmo porque o governo federal não poderia furar o antigo teto de gastos, tinha um teto máximo para a liberação de emendas, liberação de verbas públicas, e não pôde fazer isso para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, muitas emendas acabaram ali ficando paradas, mesmo sendo aprovadas para execução. Isso foi se acumulando com o passar dos anos, foi se acumulando e chegou ao montante de 4.300.000.000 em emendas parlamentares que não foram executadas nos últimos 4 anos. Os parlamentares lá na Câmara aprovaram um projeto de lei para resgatar essas emendas parlamentares que não foram utilizadas, esse saldo que ficou no orçamento dos anos anteriores. Como eu disse, algo em torno de 4.300.000.000 de reais. Então é como se fosse um resgate de um dinheiro que não foi gasto nos anos anteriores para a execução de novas emendas parlamentares. É um dinheiro a mais que os parlamentares não estavam contando e que agora podem contar. Esse projeto de lei, ele passou já na Câmara dos Deputados, foi aprovado, segue agora para o Senado Federal, que muito provavelmente vai aprovar também. E aí segue para a sanção do presidente Lula, ou seja, é um gasto que não estava previsto, mas que o Congresso agora achou ali uma brecha para resgatar esse montante bilionário e ter mais poder por meio das emendas parlamentares. Esse é um momento crítico para o presidente Lula, ele precisa de apoio no Congresso Nacional, isso para aprovar medidas que são consideradas cruciais para o governo federal e devolver a popularidade para o presidente Lula. Então a expectativa é que ele não compre nenhum tipo de briga com os parlamentares, principalmente quando o assunto é dinheiro. Então, a expectativa é que Lula concorde e sancione esse projeto de lei quando ele passar lá no Congresso Nacional. 4.300.000.000 é o que está em jogo, um gasto a mais que a gente achava que não iria ter neste ano de 2025, viu, Rose? Pois é, o projeto que a gente já sabe que deve ser aprovado então e logo em seguida sancionado, porque Lula não vai ser besta de comprar a briga com os parlamentares. Te agradeço, viu, por enquanto, lembrando que ainda hoje a gente vai falar das ações do governo federal, principalmente com relação ao imposto de renda. Mas olha, gente, esse dinheiro, essas sobras das emendas parlamentares, interessam demais aos nossos parlamentares, né? Tanto deputados federais quanto senadores. Eles não são bestas, principalmente em ano pré-eleitoral. Isso já tem vistas, inclusive, ao ano que vem, nas eleições do ano que vem. Então, obviamente, tudo que eles puderem ter ali na mão de poder, de força, ou de dizer que é o pai da criança de determinada obra, que é assim que acontece, quando a emenda é direcionada de tal parlamentar ou tal senador para determinada obra, ele fica sendo de fato o pai da criança, porque ele destinou aquela verba. Então agora eles vão utilizar essas sobras e a gente vai acompanhar os próximos passos desse projeto que ainda vai ser analisado no Senado Federal. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!